Cat gravando. Olá, seja bem-vindo ao Pet no Sofá. Estamos aqui eu, Liege, Cristina e os nossos super especialistas em sofá, Matias de Capitão América e o Leme de Capitão Dorminhoco. E Molly, nossa visitante aqui, ilustre. Acho que vai ser uma visitante permanente. Também estamos achando. A gente está ainda em fase de avaliação se o sofá vai ser dela também. Acho que ela é meio estagiária, né? Boa, ela é estagiária do programa. Muito bem, e hoje a gente vai falar de uma doença muito comum nos gatos, que é a FIV. O que significa FIV? FIV é uma doença que causa uma deficiência imunológica nos gatos. Ela é específica dos gatos e ela é muito semelhante à AIDS humana. É um vírus, né, que acomete, sim, os estudos dizem de 1 a 14% dos gatos, mas isso varia muito, né? Depende do estilo de vida do animal. Então é um animal que fica sempre dentro de casa, é um animal que tem acesso à rua. Quantos animais tem? Então a gente chama isso de densidade populacional, né? Quantos animais tem nesse ambiente? Isso pode favorecer a disseminação desse vírus. Além disso, a região que o animal está, então esse gato é de qual cidade, de qual estado, qual país, né? Tem país que tem uma frequência maior, país que tem uma frequência menor, então região geográfica, a idade, são animais que brigam, que disputam territórios. Uma coisa que é certa, é mais frequente nos animais que têm vida livre, né? Que têm acesso à rua, que estão aí em contato com vários animais. E a gente sabe que felinos diferentes, né, também podem ter a FIV. Então os animais silvestres, né, os felinos silvestres também podem desenvolver a FIV. Então acredita-se que ela infecte felinos há centenas de anos. E uma curiosidade é que a FIV em si ela não causa um sinal clínico no paciente, né, no gato. Ele não fica doente pela FIV. O maior problema é que o animal contaminado pela FIV, ele não tem uma resposta imunológica boa. E isso favorece com que outros agentes oportunistas, né, que causem doenças, se instalem nesse indivíduo e aí sim ele começa a ter manifestação clínica. E isso torna o diagnóstico muito difícil. O vírus ele vive na saliva do animal, né? Então ele acaba sendo transmitido de animal para animal, principalmente por mordidas ou então arranhões, né? Mas também tem outras formas de se passar o vírus, por exemplo, pelo leite da mãe para o filhote, ou mesmo pela água e pela comida. O animal contaminado vai lá comer, come, bebe a água e acaba deixando um pouco de saliva com o vírus ali no potinho. E aí vem outro animal saudável se alimentar daquele mesmo alimento, compartilhar o pote, ele acaba sendo contaminado também. E até mesmo pelo sêmen. Então um macho contaminado, se ele vai acasalar com uma fêmea saudável, ele pode transmitir o vírus também pelo sêmen. E assim, apesar de não ter um sinal clínico específico, né, a gente sabe que os animais que têm FIV, eles acabam tendo febre quando eles se contaminam, pode ter aumento, né, de linfonodos, então são, né, aquelas ínguas que a gente tem embaixo do braço, os animais também têm isso, então aumentam, né, principalmente aqui embaixo, né, da cabecinha, os submandibulares. Eles podem ter também um quadro que a gente chama de depressão, ele fica mais quietinho porque ele não está se sentindo bem. Pode ter anorexia, que a gente chama, né? Ele para de comer. Então são sinais clínicos que não dizem nada para o veterinário, né? A gente não consegue falar, isso aqui leva ao diagnóstico de FIV. Não, são o que a gente chama de inespecíficos. E por conta, né, dessa falha na resposta imunológica e esses agentes oportunistas, né, secundários que acabam causando a doença e podendo levar o nosso animalzinho a óbito, é que ele desenvolve os sinais clínicos. Então, num quadro avançado, pode ter doença renal, isso em quadros mais avançados, numa fase, né, mais terminal da doença. Sim, gente, ainda bem que vocês não sentem cheiro. O Matias acabou de soltar um pum. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ai, Matias, o assunto é sério hoje, você faz um negócio desse. Bom, voltando, já que os sinais eles não são assim tão específicos, para se fazer o diagnóstico,
o veterinário ele vai ter que não só se basear no exame do animal, mas especialmente em um exame laboratorial que detecte. E hoje em dia a gente já tem um teste que é muito rápido e é feito no consultório com uma gotinha de sangue e te dá o resultado em 10 minutos. É um teste que ele pesquisa a presença de anticorpos para o vírus. E é um teste bastante sensível e bastante específico, ele tem mais de 90% de sensibilidade, de especificidade e super acessível. Então, muito provavelmente o veterinário que trate do seu gato, ou se você pegou um gato na rua, um gato que está com uma ferida, tem um animal que está emagrecendo progressivamente, está começando com alguma lesão, alguma ferida, você leva ao veterinário, ele vai orientar e consegue fazer ali mesmo na clínica esse teste para pesquisa de FIV. É muito importante. E a gente não tem um tratamento, né? Não tem tratamento. Né? Existem algumas medicações antivirais, mas que não são disponíveis no Brasil, né? Então, aqui, o nosso grande foco é prevenção. E como que a gente faz para prevenir? Bom, primeiro, não deixar o animal sair de casa. Então, evitar acesso à rua, quando a gente resgata um gatinho, né, fazer o teste, fazer a quarentena, para depois fazer o teste com certeza de que ele não tem o vírus para introduzir, né, em contato com outros animais. Se é um animal contaminado, evitar estressar esse animal. Então, ele não pode estressar porque aí a resposta imunológica dele, que já é deficiente, fica pior ainda, ele fica mais sujeito a outras infecções. Além disso, se é um animal contaminado, ele também não pode sair na rua. Infelizmente, no Brasil a gente não tem vacina, né? Tem nos Estados Unidos, mas o problema da vacina é que quando o animal ele é vacinado e a gente faz esse teste para diagnóstico, ele vai dar positivo, porque os anticorpos são vacinais e o teste não diferencia o que é vacinal e o que é de fato uma infecção. Então no Brasil a gente não tem a vacina disponível. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham um animal com FIV, que os gatinhos de vocês não venham a desenvolver a doença. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, comente, escrevam, curtam, compartilhem. E é isso. Um Beijo. beijo.